Olá! Quando a gente fala em depressão, sabe aquela imagem que logo vem à cabeça? De uma tristeza profunda, né? Pois é. Só que essa é apenas uma pecinha de um quebra-cabeça imenso. Na verdade, as síndromes depressivas são um universo inteiro, muito mais complexo e que vai bem além da tristeza. Para entender essas múltiplas faces, vamos mergulhar no que a psicopatologia nos ensina. E para guiar essa nossa conversa de hoje, a gente vai se basear numa obra que é, assim, uma referência fundamental na área: Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do grande psiquiatra Paulo Dalgalarrondo. É a partir do capítulo dele sobre síndromes depressivas que vamos conseguir aprofundar nosso entendimento sobre esse tema tão importante. E por que esse assunto é tão crucial? Olha só esse dado da Organização Mundial da Saúde que é de cair o queixo. A depressão unipolar é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro. Isso mesmo, a causa número 1. A gente não está falando de um problema pequeno, mas de uma questão de saúde pública global que precisa de muita atenção. Então, como vai ser nosso papo hoje? A gente dividiu em 5 pontos. Primeiro, vamos entender por que depressão não é só tristeza. Depois, a gente mergulha nos vários sintomas possíveis. Em seguida, vamos ver a conexão profunda com a dor da perda, conhecer os diferentes tipos de depressão e, no fim, juntar todas essas peças. Vamos lá? Para começar, vamos direto ao ponto. Embora o humor triste e o desânimo sejam os sintomas mais famosos, eles não contam nem metade da história. Uma síndrome depressiva é um quadro muito, mas muito mais amplo. E aqui está o pulo do gato. O diagnóstico não se baseia num sintoma só, mas num conjunto de sintomas. E eles afetam praticamente tudo na vida de uma pessoa. As emoções, os instintos mais básicos como o sono e a fome, o jeito de pensar, a capacidade de concentração e até os movimentos do corpo. É algo que pega a pessoa por inteiro. Então, vamos detalhar um pouco mais esses sintomas para a gente ter uma ideia de como eles aparecem na prática, no dia a dia. Isso é fundamental para sacar as várias caras que a depressão pode ter. Começando pelas emoções, a parte afetiva. Não é só tristeza, viu? Pode ser apatia, aquela sensação de tanto faz, de que nada mais importa. Pode ser uma irritabilidade constante, uma angústia que aperta o peito. E tem um relato que é muito impactante, o tal sentimento de falta de sentimento. É um vazio, um oco emocional. O poeta Fagundes Varela conseguiu traduzir essa sensação de um jeito genial. É como se a depressão colocasse um filtro cinza no mundo. E aí tudo que antes tinha cor, sabor e sentido fica exatamente como ele descreve: pobre, insípido, enfadonho. E não para por aí. A depressão também ataca a nossa base biológica, o corpo mesmo. Sabe aquele cansaço que não passa, não importa o quanto se descanse? Ou as mudanças drásticas no apetite e no sono? Para mais ou para menos? A diminuição da libido? Pois é, o corpo todo sente o baque. E isso nos leva a uma palavra-chave, anedonia. Que nome estranho, né? Mas o significado é direto. É a incapacidade de sentir prazer. Simples assim. Coisas que antes davam alegria, como um hobby, encontrar os amigos, ouvir música, perdem totalmente a graça. É um dos sintomas mais cruéis da depressão. A nossa cabeça, os nossos pensamentos também são profundamente afetados. Pode surgir um pessimismo que toma conta de tudo, ideias fixas de culpa, de inutilidade. A mente parece que fica mais lenta, fica difícil se concentrar, tomar decisões que antes eram simples e, nos casos mais graves, podem surgir até ideias sobre a morte. Essa frase do Otto Lara Rezende ela descreve perfeitamente a alteração psicomotora. Essa tonelada inerte é a imagem exata da lentidão, da perda de vontade. É a sensação de que tarefas que antes eram automáticas, como sair de casa, exigem um esforço sobre-humano. Ok, mas como é que tudo isso começa? Do ponto de vista psicológico, existe uma ligação muito forte entre as síndromes depressivas e a experiência da perda. E é importante dizer que perda aqui é uma palavra bem ampla. Não é só a morte de alguém. Pode ser a perda de um emprego, de uma condição financeira, da saúde ou até de algo simbólico, como um ideal, um sonho. Qualquer perda muito significativa pode funcionar como um gatilho. E esse poema do Augusto Frederico Schmidt é de arrepiar. Ele mostra como a dor da perda pode ser tão profunda que a identidade de quem se foi se mistura com a nossa. É como se o luto virasse parte de quem a gente é. Agora a gente chega num ponto fundamental. Não existe a depressão, como se fosse uma coisa só.
O certo é falar as depressões, no plural. A psicopatologia classifica os quadros depressivos em vários subtipos, e cada um tem suas particularidades. Vamos passar o óleo em alguns dos tipos mais comuns na prática clínica. O episódio depressivo clássico, a distimia e as formas que a gente chama de atípica, melancólica e até psicótica. Para fazer um diagnóstico de episódio depressivo, por exemplo, os manuais são bem claros. A pessoa precisa ter pelo menos 5 daqueles sintomas que a gente já viu, por no mínimo 2 semanas. E tem uma regra de ouro. Um desses sintomas precisa ser obrigatoriamente ou o humor deprimido ou a tal da anedonia. A distimia já é diferente. Pensa assim, se o episódio depressivo é uma tempestade, a distimia é uma garoa fina e constante, que nunca para. É uma depressão crônica, mais leve, mas que dura anos, se manifestando como um mau humor persistente e uma baixa autoestima. E o mais incrível é que a depressão pode ter faces totalmente opostas. Olha só, na forma melancólica, é comum a pessoa perder o apetite, ter insônia e se sentir pior de manhã. Já na depressão atípica, acontece o contrário. O apetite aumenta, a pessoa dorme demais e o humor pode até melhorar com uma boa notícia. É uma dualidade que mostra como o diagnóstico precisa ser cuidadoso. E nos quadros mais graves, a depressão pode até romper com a realidade. Podem surgir sintomas psicóticos, como delírios de culpa, de ruína financeira ou até alucinações com conteúdo negativo. Isso mostra a profundidade que o sofrimento humano pode atingir. Ufa! Depois de juntar todas essas peças, acho que fica bem claro que a gente está falando de um fenômeno extremamente complexo, né? Então a mensagem final, e talvez a mais importante, é essa. Depressão não é fraqueza, não é preguiça e definitivamente não é uma coisa só. É uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas com muitas caras diferentes que merece ser compreendida em toda a sua complexidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se a experiência depressiva é tão diversa, tão multifacetada, como é que a gente pode, enquanto sociedade, abandonar os estigmas e adotar um olhar mais empático, mais informado para quem sofre com ela? Fica aí a pergunta para a gente pensar.